Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à continuação do nosso curso de Python. Hoje nós vamos estar tratando sobre variáveis e comandos de entrada e saída. Nós vamos conhecer um pouco como se declara, como é que a linguagem Python se comporta com relação a variáveis e constantes, né, que é a própria declaração, e aos comandos básicos de entrada e saída, que são comandos de interação com o nosso usuário. Então vamos lá. Bom pessoal, eu queria comentar com vocês inicialmente um pouco sobre essas características do Python, principalmente com relação a como ele trata variáveis inconstantes, como diferente de outra linguagem de programação que a gente sabe que a gente precisa de uma determinada forma no momento da declaração de uma variável, deixar de forma explícita a tipagem que ela é. Para poder demonstrar aqui os exemplos, que vai corroborar principalmente com relação ao que eu estou falando, da utilização de variáveis em Python, eu vou utilizar aqui o ambiente no modo interativo, tá? Eu vou usar o IPython. Então vou aqui só para demonstrar para vocês os exemplos. Isso vocês podem trabalhar com o próprio Atom ou mesmo no próprio ambiente de interação de vocês aí já previamente instalado com a linguagem Python, ok? Então vamos lá. Bom, o que nós temos aqui é que para a linguagem Python nós não temos uma preocupação com relação a definir previamente qual é o tipo de dado que nós vamos atribuir, ou seja, formatar aquela nossa variável, tá? Quando a gente trabalha com linguagem de programação, por exemplo, linguagem C ou linguagem Java, nós precisamos dizer que uma determinada variável é de um determinado tipo, que isso é uma declaração explícita da minha variável. Na linguagem Python, a gente não precisa definir esse tipo de identidade ou característica da própria variável. Ela vai ser exatamente o tipo de dado que a própria informação, ou seja, que o próprio dado está sendo armazenado nela. Por exemplo, digamos aqui que eu tenho uma variável A. Tá? Então tenho aqui uma variável A e vou dizer, por exemplo, que essa variável A vai receber o número 8. Quando eu tenho essa variável A, quando eu atribuo esse dado à variável, automaticamente, ou de uma forma dinâmica, né, ela acaba se tornando uma variável do tipo inteiro. Tá? Eu já mostrei aqui anteriormente um comandinho chamado type, que ele vai confirmar para a gente a característica da minha linguagem. Então, se eu dou type, ele vai dizer para mim que a minha variável é do tipo inteiro. Ok, então, naquele momento, com aquele valor armazenado, nesse caso a variável 8, eu sei que a variável é do tipo inteiro. Ok? Mas, digamos que eu tenha a necessidade de armazenar outro valor na variável A. Então, por exemplo, eu quero armazenar agora um nome de uma fruta muito importante para a gente aqui, né? Um açaí. Principalmente nesse momento de pandemia, né, a gente realmente sente necessidade de tomar açaí toda hora, né? Então, olha lá. Então, antes, o número que estava informado para a minha variável A era o número 8, tornando a variável do tipo inteiro. Se eu chegar agora e armazenar aqui, por exemplo, açaí, ou seja, sobrescrever o valor anterior, automaticamente a variável deixa de ser do tipo inteiro e passa a ser do tipo string. E como é que eu verifico isso daí? Basta, de novo, utilizar o comando type e a variável A. E automaticamente ele vai dizer agora para mim que a variável é do tipo string. Normalmente a gente costuma dizer que a linguagem Python é uma linguagem do tipo dinâmica, ok? Então a variável ela vai assumir o tipo de dado, né? Ou o tipo daquele dado que está sendo armazenado naquele exato momento na variável. Lembrando, o conceito de variável é como se ela fosse uma caixinha, de uma analogia assim, como se ela fosse uma posição, né, na memória volátil, claro, ok? Onde eu vou armazenar informações, essas informações elas podem sofrer alterações, ok? Então eu tenho isso daí. Bom, continuando. Então, a partir do momento que eu tenho a necessidade de armazenar outro valor, por exemplo, aqui um valor do tipo real, né, eu posso utilizar a mesma variável. E da mesma forma, eu posso verificar que a variável teve um outro comportamento. Ela mudou inicialmente de inteiro, para depois string, para depois do tipo float. Então, assim, eu já escutei comentários, ou mesmo dentro de fóruns no mundo Python, né, que tem muito isso daí. Então, dizem assim, essa
linguagem dinâmica, essa necessidade da tipagem da variável ser dinâmica, isso aí traz, ou seja, isso aí impõe uma responsabilidade para o programador. Ele tem que tomar muito cuidado com relação à informação ou tipo de dado que ele está armazenando naquela variável. Bom, outra característica que eu tenho com relação à linguagem Python é que eles dizem, né, no próprio mundo Python, que a linguagem é de uma tipagem forte. Por exemplo, eu vou fazer um comando de saída que eu também utilizei anteriormente, que é o comando print. E eu vou dizer, por exemplo, que a variável A, tá? Eu quero somar ela, por exemplo, de novo com açaí. Então vou lá, açaí, ok? Então, assim, apesar do dinamismo, né, com relação à reestruturação da linguagem em cima de um tipo de dados, mas se eu tentar executar esse comando aqui, o Python, para mim, ele vai gerar um erro. Por quê? Porque eu não posso, né, realizar operações com um tipo de dados diferente. Essa operação, por exemplo, ele tentou realizar uma operação onde ele não sabia se era uma operação de concatenação ou se era de uma operação de soma. Tá? Então eu preciso realizar determinadas operações, né, de acordo com a estrutura das variáveis e entender que essas operações, as variáveis têm que ser de um determinado ou de um mesmo tipo. Então por isso que dizem que a própria linguagem Python é de uma tipagem forte. Então se eu quisesse, por exemplo, realizar essa operação, no caso uma operação de concatenação, eu teria que utilizar funções, por exemplo, de conversão dessa minha variável, onde eu teria que utilizar, por exemplo, aqui o comando str, né, passando como argumento a variável A, e aí eu teria a concatenação das minhas duas variáveis. Então, com isso, eu tenho aqui duas características importantes da linguagem. Revisando, o tipo da variável vai ser de acordo com o dado que eu estou armazenando nela, ok? E com relação às operações, as variáveis elas têm que ser do mesmo tipo para poder eu conseguir realizar determinadas operações, ou uma operação aritmética, ou uma operação, no caso, uma operação de concatenação, que isso é uma operação de string. Uma característica bem legal, e isso somente a linguagem Python, até o exato momento, consegue realizar, que são múltiplas atribuições. Como assim múltiplas atribuições? Por exemplo, eu posso chegar aqui e dizer que eu tenho uma variável A, ok? E eu tenho uma variável B. Eu vou separá-las por vírgula e vou dizer o seguinte, que a variável A vai receber 10 e a variável B vai receber 34. Se eu executo esse comando aqui, o que é que vai acontecer? O primeiro valor, que é aqui o valor 10, ele vai ser armazenado na primeira variável. E o segundo valor, que é o número 34, ele vai ser armazenado na segunda variável. Então, se eu pedir aqui para ver os valores de A e os valores de B, automaticamente eu vou ter aqui os valores associados à variável. Isso aí, gente, nenhuma linguagem de programação até o presente momento consegue fazer atribuições múltiplas. Existem exercícios clássicos dentro da disciplina de programação, algoritmos de programação, que é, por exemplo, a substituição dos valores de duas variáveis, né? E normalmente nesse exercício a gente tem que utilizar uma variável auxiliar para poder realizar essa substituição sem perder o valor da primeira variável, ok? Então, em Python, esse exercício ele é muito facilmente resolvido. Como seria? Por exemplo, eu quero pegar o valor de A e armazenar em B, eu quero pegar o valor de B e armazenar em A. Então, o que é que eu faria? Eu teria aqui o valor de A, vou aproveitar inclusive os mesmos valores que já estão atribuídos, e eu tenho o valor de B. Okay? Já sabemos que inicialmente o A é 10 e o B é 34, então aqui eu vou pegar o B, A. Se eu realizar isso daqui e perguntar quem é A, ele vai dizer que agora o A é 34, e se eu perguntar quem é B, ele vai dizer que o B é 10. Percebam que houve uma alteração de posição sem perder os valores previamente armazenados. Então eu tenho essa possibilidade de realizar essas operações fazendo atribuições múltiplas. Isso aqui é muito útil quando a gente está desenvolvendo programas que necessitam armazenar várias informações ao mesmo tempo. Ok? Bom, eu quero que vocês entendam que tudo na linguagem Python, né, o Python reconhece tudo, dado, informação, tudo como se fosse um objeto. Lembrando muito das características, né? Quem ainda não sabe ou nunca leu a respeito dos paradigmas de programação, o paradigma orientado a objeto, ok? O mundo da orientação a objeto,
ele identifica todo elemento, né? Vou dizer assim, tudo, tanto físico quanto abstrato, como se fosse um objeto. Todo objeto tem atributos, tá? Por exemplo, um carro tem cor, um carro tem número de portas, uma pessoa tem nome, um animal tem a raça e assim por diante, ok? E todo objeto, além desses atributos, tem métodos, ou seja, são ações que o próprio objeto pode executar, então são pertinentes ao próprio objeto. Python tem muito disso, tá? Ele olha para todos os dados como um objeto. Então, pessoal, eu posso pegar aqui e vou usar como exemplo o meu nome, tá? Eu posso usar aqui como exemplo o meu nome e posso dizer aqui uma função, por exemplo, da linguagem Python. Como eu falei para vocês, a linguagem Python, ela trata tudo como se fosse um objeto. Então, como todo objeto na linguagem Python, na linguagem de programação orientada a objeto, tem funções ou tem métodos, ok? E eu posso olhar na própria API da linguagem Python e verificar quais são as características, ou seja, quais são as funções que eu tenho dentro da linguagem Python que eu posso trabalhar com esse tipo de objeto. Então, por exemplo, eu posso ver aqui uma função chamada upper. Se eu fizer isso daqui, o que é que vai acontecer? Ele vai criar uma cópia daquele dado onde ele vai transformar todo mundo para maiúsculo, tá? Isso, pessoal, eu tenho inúmeras funções dentro do tipo de dados, ou seja, dos objetos que são criados do tipo de dado string. Okay? Onde é que eu vejo quais são essas funções? Dá para ver aqui no modo console quais são essas funções. Eu não tem problema ver aqui. Basta vocês colocarem um comando help e dentro do help, por exemplo, str. E aqui vocês vão ter tudo que é possível fazer, tá? Com as funções ou os métodos básicos de encontrar, de formatar, que daqui a pouco eu vou falar sobre os comandos de format dos strings, ok? Se é numérico, se é decimal e por aí vai. Tem muita coisa para se trabalhar aqui com o comando help. Mas eu aconselho vocês a acessarem a própria documentação no site do python.org. Lá vocês vão ter um conteúdo muito mais vasto, de uma forma muito mais entendível, com exemplos até de como utilizar algumas funções do objeto criados do tipo string, ok? Então eu posso trabalhar dessa forma. Bom, e isso pode facilitar a minha vida no momento que eu estiver desenvolvendo programas utilizando a linguagem Python. Por exemplo, utilizando esses métodos e funções que nós já vimos anteriormente. Então, por exemplo, eu quero particionar uma determinada data, onde eu vou pegar aqui, eu quero o dia, o mês e o ano, tá? De uma determinada data. Então, eu vou ter aqui uma data. Vou dizer que é uma data 20/4 de 2020, ok? Bom, se eu der um enter na data dessa forma, não vai trazer para mim a informação como eu quero. Eu preciso utilizar um recurso, ou seja, um método, que é um método chamado split. E esse método split, o que é que ele vai fazer para mim? Ele vai separar esse meu dado 20/4/2020 baseado no parâmetro que eu defini ali dentro, que é uma barra. Então, quando ele fizer isso, ele vai ter 3 dados separados. Então, o primeiro dado 20 vai para o dia, o segundo dado, que é o mês, vai para o mês, e o último dado, que é 2020, vai ser armazenado na variável ano. Então, quando eu faço isso, por exemplo, eu consigo ter aqui, ó, as minhas informações utilizando técnicas sofisticadas, né? Ou seja, características específicas da linguagem Python. Então isso daí é muito legal, pessoal, de se trabalhar com a própria linguagem. Bom, assim como ela tem um ponto positivo, a priori ela tem também um ponto negativo. Não existe, tá, pessoal, na linguagem Python uma forma simples de se criar constante. Eu não vou entrar aqui no método da criação de constantes, porque se a gente pesquisar no próprio site ou em fóruns, a gente vai ver diversas técnicas de se criar constante, inclusive criando classes específicas, colocando mecanismos de acesso restrito,
para acesso a variáveis e assim por diante, para não se alterar o conteúdo de uma determinada constante. Sabemos que variável a gente pode alterar o conteúdo de uma variável, e constante aquele conteúdo, por exemplo, não pode ser alterado. Por exemplo, o valor do π ou outros valores que se fizerem interessantes de não sofrer qualquer tipo de alteração. Então, por isso eu não vou estar nesse vídeo aqui demonstrando. Depois eu faço um vídeo especial mostrando algumas das formas que a gente tem de criar constantes. Mas lembrando, não é a forma tradicional. Isso são estratégias que alguns programadores utilizam para poder definir uma determinada classe e dentro dessas classes definir atributos que não podem sofrer alterações. Assim, não devem sofrer alterações, até porque a gente sabe que classes, pelo menos quem trabalha com orientação a objeto, sabe que a gente pode alterar valores de atributos por meio dos próprios métodos definidos nessas classes. Então a gente pode acessar isso daí, tá? Mas isso de uma forma semântica mesmo, não é possível fazer ainda utilizando a linguagem Python, ok? Então vamos lá. O que nós temos aqui agora? Então a gente já sabe como trabalhar com as variáveis, eu não preciso me preocupar, por exemplo, em definir tipo de dados para minhas variáveis, ok? E uma coisa muito legal também, que é importante ressaltar, vou até recuperar de novo a variável A recebendo 9 e uma variável B, por exemplo, recebendo 9,8, tá? Se eu fizer aqui uma operação matemática A mais B, ok? Então ele vai gerar para mim o resultado 18,8. Na maioria da linguagem de programação, a gente tem um pequeno problema, que é definir o tipo de dados que vai ser armazenado, ou seja, resultante de uma operação, né? Então a gente tem que saber quais são as possibilidades que podem surgir resultante de uma operação para poder definir o melhor tipo de dados de uma determinada variável. Godivar, não entendi o que tu falou. Por exemplo, digamos que eu tenho uma operação aqui entre o valor A, que é um valor inteiro, e o valor B, que é do tipo real, definido em Python como float, ok? Então, quando eu olho isso daqui, gente, o que é que eu observo? Se eu fizer uma operação de soma, ou de subtração, divisão, então ele vai gerar para mim valores reais. Então, quando eu trabalho com uma linguagem tipo linguagem C, eu tenho que definir a minha variável C do tipo real. Aqui eu não tenho essa preocupação, então eu poderia colocar assim, C recebe A mais B. Então, conforme for o resultado que vier daí, o C automaticamente vai definir de novo o valor do dado que vai ser armazenado dele. Não importa se esse dado é proveniente de um comando de entrada ou se ele é resultante de uma operação matemática ou de uma leitura de um sensor ou de qualquer que seja um instrumento ou opção de entrada dentro do meu programa. Okay? Então automaticamente ele vai ter isso daí, então não tem essa preocupação. Onde a gente encontra mais essas dúvidas é quando a gente está trabalhando com médias, e quando a gente tem as médias, né, os valores são pares, por exemplo, né, então dividido por 2, então sempre dá um resultado inteiro quando a gente calcula isso daí. Mas basta ter um desvio, né, um dos valores ter um fator, ou seja, sendo ímpar, por exemplo, que isso aí pode me resultar num valor fracionado, o valor com casas decimais. Aí eu já começo a observar esses problemas. Só que em linguagem Python eu não tenho isso. Então não tenho essa preocupação. Então é uma preocupação a menos. Lembrando daquilo que eu disse na primeira videoaula. Eu estou mais preocupado em resolver o problema e não em focar na estruturação do meu código. Então Python ele deixa isso bem aberto para a gente. Bom, então a gente falou bastante das variáveis. Vimos aqui a questão da linguagem ser dinâmica, da tipagem dela ser forte, eu tenho que trabalhar com os comandos, converter e tal, para deixar todo mundo para trabalhar com as operações da forma correta. Vimos aqui que eu não tenho que me preocupar com o tipo de dados, automaticamente o Python já cuida disso para mim. Bom, então isso aqui a gente acaba passando por essa parte aqui das variáveis. Vamos tratar agora do comando de saída antes de eu começar a falar do comando de entrada, ok? Bom, aqui, pessoal, eu tenho a opção, okay, de utilizar algumas formas, ou seja, assim, a parametrização do comando de saída para mim, que é o comando que vocês vão mais ver que eu utilizar nas videoaulas, que é o comando print. Okay? O comando print ele tem a responsabilidade de mostrar para o usuário uma mensagem, mostrar para o usuário um alerta, mostrar para o usuário o resultado ou o conteúdo de uma variável. Então, assim, o comando print vai ser aquele comando que vai orientar o meu usuário do que está acontecendo ou do que resultou o meu processamento, ok? Quando eu trabalho com o comando print, eu posso trabalhar, por exemplo,
da forma mais tradicional, que é mostrando uma mensagem para o usuário, né? Então nós temos aqui a forma mais tradicional. Lembrando que toda vez que eu trabalho com o tipo de dados string, eu tenho que estar entre aspas simples ou aspas duplas. Nesse caso aqui, ó, ia dar um erro porque eu coloquei no início duplas e aqui, ó, né, é simples, ou trabalho com simples ou trabalho com duplas, tá? E ele mostra para o usuário exatamente o que a gente está mostrando ali na mensagem. E eu posso mostrar também conteúdos de variáveis. Então, por exemplo, eu tenho uma variável aqui, que eu vou chamar a variável A de novo, e vou dizer que ela tem informação, colocar aqui, manga com leite, ok? Opa, faltou aqui o N, ok? Então eu tenho aqui a informação manga com leite. Se eu pegar aqui, né, vou dar um Enter, armazenei a informação, vou verificar se realmente ela está, ok? E vou dar um print, por exemplo, nessa variável. Pessoal, uma coisa que eu quero que vocês observem, tenham cuidado quando estiverem trabalhando no modo interativo. O modo interativo eu não preciso usar o comando print. Toda vez que eu coloco a variável, ele mostra o conteúdo da variável. Ao contrário, quando a gente estiver trabalhando com as IDEs de programação, de codificação, como Atom, ou vocês estiverem trabalhando com Jupyter ou qualquer outra IDE, vocês têm que usar o comando print para verificar, para poder mostrar para o usuário as mensagens. Lembrem que o modo interativo, ele é um instrumento que eu utilizo para apenas fuçar, ou seja, investigar e explorar as funcionalidades da linguagem Python. É por isso, então, às vezes eu coloco a variável e ele mostra para mim o resultado, que é essa saída aqui, olha, de entrada, o out, saída. Então, quando eu digito A, ele mostra para mim manga com leite. A forma correta de codificação é print A. Então, quando eu for utilizar, eu tenho que lembrar que eu tenho que usar o comando print, tá? Que é o comando de saída. Aí sim ele mostra, ó, como se fosse uma mensagem para o meu usuário. Percebam que é diferente, né, a saída da informação, tá? É diferente. Okay? E eu posso ter, pessoal, um misto das duas coisas. Eu posso pegar aqui e dizer assim, ó, print, tá? Colocar aqui. É bem ruim, tá? E eu posso ter isso daqui, ó, a letra A, ok? Se eu fizer, ele mostra para mim. É bem ruim manga com leite. Só que não é somente essa forma que eu tenho de se trabalhar com o comando print. Eu tenho utilizando máscaras de formatação e eu tenho utilizando métodos, lembrando que o print ele é um comando. O fato dele ser um comando, eu consigo aplicar, né? Eu consigo aplicar métodos dentro desse comando, mas a priori a gente vai estar utilizando os métodos não do comando print, os métodos da própria estrutura ou da própria mensagem que é do tipo string, mas eu também tenho opções aqui do comando print. Então vou mostrar aqui para vocês como a gente pode trabalhar aqui com o comando print utilizando formatação. Então a primeira coisa, ó, eu posso dizer aqui, ó, vou até aproveitar essa mensagem aqui, ó. Então eu vou dizer aqui, ó, é bem ruim, ponto, formate, tá? Ou seja, eu estou utilizando a formatação, ok? E eu vou colocar bem aqui, ó, esse abre e fecha chave. Isso daqui, gente, é um marcador, que ele está dizendo que o argumento que eu colocar dentro desse format aqui, ó, do parênteses desse format, ou seja, a variável que eu colocar aqui dentro, que eu vou chamar de argumento, o conteúdo dela vai ser colocado bem aqui, exatamente nessa posição. Então aqui eu vou colocar, por exemplo, a variável A. Então quando eu faço isso e dou Enter, ele coloca exatamente para mim aquele valor. Eu posso trabalhar isso com inúmeros argumentos. Eu posso ter um B recebendo 10, eu posso ter um C recebendo, por exemplo, o meu nome, tá? E eu posso trabalhar como eu quiser com esse comando format. Então vamos lá, print, aí eu vou colocar aqui, ó, por exemplo, o primeiro argumento, tá? Depois eu vou colocar o segundo argumento e o terceiro argumento. E eu vou fechar aqui, ponto, format, tá? Ok. Fechando, e eu coloco aqui o A, o B e o C, ok? Então, se eu fizer isso, ele mostra, ó, manga com leite, que é o primeiro argumento, o segundo argumento é 10 e o terceiro argumento é Edival.
O primeiro é manga com leite, que é a letra A, ó, que é manga com leite. Ele pegou o conteúdo da variável e colocou aqui, o da variável B, que é o segundo argumento, colocou aqui, e o terceiro argumento ele colocou aqui, tá? Isso são formas que a gente consegue trabalhar. Eu posso, inclusive, pessoal, utilizar dentro desses marcadores, que são as minhas posições, eu posso colocar aqui, ó, aqui vai entrar o 0, aqui vai entrar o argumento 1 e aqui vai entrar o argumento 2. Opa, coloquei fora. E se eu executar esse comando, ele vai colocar exatamente da mesma forma. Ah, Divar, mas aí eu não vi diferença. Tudo bem, eu vou inverter aqui só para a gente ter ideia. Aqui eu vou colocar 1, aqui eu vou colocar o 0 e vou deixar ali no final o 2 mesmo, para a gente ver que não vai ter alteração, porque eu deixei o Edivar. Primeiro apareceu 10, depois manga com leite e depois Edivar. Então a gente tem essa forma aqui, por exemplo, de trabalhar com o comando format. Tá? Outra forma que a gente tem, mas aí já é próprio do comando print, ok? É utilizar as minhas máscaras de formatação, ok? Nós temos na linguagem Python algumas máscaras de formatação muito semelhantes da linguagem C, ok? Nós temos ali a máscara %d, que eu vou trabalhar como se fosse números inteiros, %s para string e %f para números que correspondem aos reais, ou seja, que possuem casas decimais. Ok? Então nós temos isso daí. Vou demonstrar aqui para vocês a utilização desses caras. Ok? Então, por exemplo, eu vou ter bem aqui, ó. Vou aproveitar esse cara. Print. Ok? Curso básico de Python. Ok? Python é semelhante à linguagem C, assim como eu tenho os marcadores da chave ali, eu tenho que colocar um marcador que eu quero utilizar aqui. Então, por exemplo, eu vou dizer, olha, se eu quero dizer que ele é 10, quem é minha variável 10? É a variável B que eu tenho bem aqui, então ela é do tipo inteiro. Então, o marcador do tipo inteiro é o %d. Ok? Então, eu vou bem aqui, ó, fecho a mini string, tá? Uso um marcador de % e depois eu coloco a variável, que é a variável B, por exemplo. Ok? E se eu der o print aqui, ó, ele vai mostrar que o curso básico de Python é 10. Ah, e para mais argumentos igual à opção anterior, eu também posso fazer a mesma coisa. 10, aí eu coloco aqui, ó, vírgula, ministrado pelo... Aí agora o Edivar é uma string, né? Então qual é o marcador de string? É o %s, conforme a tabela. Tá? Então eu vou aqui, ó. Só que quando eu tenho mais de um argumento, eu preciso abrir um parênteses e colocar aqui, ó. O primeiro argumento é o valor 10 e o segundo argumento é o nome da pessoa, que é o valor C, ok? Então vou bem aqui, ó, e dou o Enter. E aí ele mostra, ó, o curso básico de Python é 10, ministrado pelo Edivar, ok? Então isso aí nós temos aí com relação a utilização do comando print, da forma tradicional, utilizando o format e utilizando essa expressão com marcador, ok? Então a gente já conhece aqui as formas que a gente tem de brincar e poder mostrar o conteúdo das variáveis utilizando o comando print da linguagem Python. Continuando. Bom, então nós já entendemos como trabalhar com as variáveis, entendemos o comando print. Pontos importantes da linguagem de programação Python. A maioria dos operadores que a gente trabalha comumente com a linguagem de programação, eles também estão presentes na linguagem Python. Por exemplo, os operadores relacionais, onde nós temos o de igualdade, o maior, menor, maior é igual, menor é igual e diferente. E assim como nas outras linguagens de programação, os operadores eles resultam para a gente em dados, ou seja, respostas do tipo lógico. Por exemplo, se eu tenho aqui uma variável A, que ela é 2, uma variável B, que ela é 3, e se eu verificar, por exemplo, se eu perguntar se o A é igual a B, no sentido de igualdade, ele vai responder para mim que é falso. Se eu perguntar se o A é maior do que B, ele vai responder para mim que é falso também. E se eu perguntar se o A é menor do que B, ele vai responder para mim que é verdadeiro. Então, todos aqueles comandos, aqueles operadores lógicos, eu também tenho aqui na linguagem Python. Isso aí é comum de muitas linguagens de programação. Ok? Da mesma forma, eu tenho também meus conectores lógicos, né? Então, por exemplo, eu posso dizer assim, criar mais uma variável aqui
uma variável C, por exemplo. Eu vou dizer que o C recebe 1, tá? Então, se eu perguntar aqui se o B é maior do que A e o B é maior do que C, ele tem que responder para mim que é verdade. Então, ou seja, lembrando da tabela verdade, quando eu tenho conector E para ser verdade, né? Neste caso aqui, como eu tenho duas operações, as duas operações têm que ser verdade, ok? Então, a mesma coisa como eu tenho E, eu tenho OU e tenho a negação, que é a que vai realizar para a gente a troca disso daí. Então, poderia ter, por exemplo, not, né? Por exemplo, B maior do que A. Então, o B maior do que A é verdade, só que se eu inverter, ele vai dizer para mim que é falso. Então, da mesma forma, eu tenho isso daqui utilizando a linguagem Python. Isso aí é comum em toda a linguagem de programação. Então, não tenho muito o que me preocupar. Bom, eu queria falar um pouco para vocês aqui das variáveis do tipo string, mostrar algumas funções que são bem legais da gente trabalhar e a gente acaba utilizando bastante quando a gente está desenvolvendo nossos programas da linguagem Python. Okay? Quero mostrar algumas opções para vocês aqui, para vocês inclusive exercitarem e verificarem isso daí. Quando eu tenho um dado do tipo string, o Python, como eu falei para vocês, ele enxerga aquilo como um objeto. Perfeito, então eu tenho todo objeto tem métodos, tá? Pronto. Mas eu tenho também funções que não são, digamos assim, que não são métodos específicos daquele objeto, ou seja, são funções da linguagem Python, de um módulo Python, que eu consigo também trabalhar em cima dessas variáveis. Por exemplo, eu vou dizer aqui para vocês que uma variável nome recebe aqui ufra, ok? Então tenho aqui. E eu quero saber, por exemplo, quantos caracteres tem a palavra ufra. Eu posso usar um comando chamado len ufra, né? Ou seja, a própria variável. Eu preciso colocar dentro de uma variável? Não, não preciso colocar. Poderia ter colocado len, vou abrir parênteses e aqui dentro eu colocaria direto ufra, tá? Mas aqui eu vou deixar para poder reutilizar sempre a variável. Então aqui ele vai mostrar para mim que ufra tem 4 posições, ou seja, possui 4 caracteres. E conforme aquilo vai crescendo, por exemplo, eu tenho uma outra variável, uma variável x, que tem, por exemplo, uma outra informação, e eu posso pegar aqui e perguntar, ó, len de x, e ele vai dizer para mim qual o tamanho. Opa, tá, desculpa, gente, coloquei o x maiúsculo, é x minúsculo, lembrando que a linguagem é case sensitive, então o x minúsculo e maiúsculo tem diferença. Então ele diz aqui para mim, por exemplo, que a universidade tem 12 caracteres. Isso aqui é uma função muito legal de se utilizar aí na linguagem Python. Bom, pessoal, eu consigo também acessar posições de uma determinada variável, mas aqui eu quero que vocês tenham bastante cuidado, tá? Bastante mesmo, ok? Então vou limpar aqui a tela só para a gente exercitar melhor isso daqui. Então vou verificar que a variável nome qual é que está lá, beleza, tem ufra, ok? Então tem 4 posições. Se eu estou dizendo que a variável ufra, ou a variável nome que tem armazenado a palavra ufra dentro, tem 4 posições, então cada letra está em uma posição. E essa posição ela é numerada, tá? Ela começa com 0 até a última letra dessa palavra. Então, se são 4 começando com 0, ela vai 0, 1, 2, ela vai até a terceira posição. Eu posso acessar essas posições. Eu posso dizer, por exemplo, eu quero dar o print, tá? Na variável nome, na posição 1, ou seja, é a segunda posição. Então, ele tem que mostrar para mim o quê? A letra F. Eu posso fazer a mesma coisa na posição 3. E ele vai fazer o quê? Vai mostrar a letra A. Agora, por exemplo, se eu chegar bem aqui, ó, e colocar, por exemplo, a posição 4. A posição 4 existe? Não, ela não existe. Lembrem, ali sempre vai começar com o índice 0. Ok? Então, quando eu dou isso, o próprio Python para mim vai dizendo que está fora daquele meu range. Okay? Então eu tenho que tomar cuidado, principalmente quando eu estiver trabalhando com strings. E daqui a pouco eu vou mostrar um quadro para vocês que é bem legal da gente perceber e entender melhor visualmente como se trabalha com posições de variáveis, ok? Mas isso é importante vocês terem noção aí quando estiverem trabalhando com Python. Bom,
Outra coisa bastante legal quando se utiliza variáveis é a própria concatenação. Então, por exemplo, eu tenho uma variável S, que eu vou ter aqui, tipo, ABC, tá? Vou ter essa variável S. Mas eu quero, por exemplo, acrescentar mais uma letra a essa minha string. Eu vou mostrar aqui para vocês usando o comando print. O operador de concatenação para mim é o operador de soma, ou seja, o operador de adição. Então, se eu chegar aqui S mais, por exemplo, D, ok? O que é que ele vai fazer? Ele vai somar para mim, ó, vai ficar A, B, C, D, ok? Esse vai ser o meu resultado. Agora percebam uma coisa, percebam que tanto a variável S quanto o dado D, eles são do mesmo tipo. Lembrem, tipagem forte, tem que ser do mesmo tipo para poder o operador de concatenação conseguir realizar essa soma, né, esse agrupamento desses dados. Ok? Outras coisas que eu consigo fazer com Python. Digamos que eu queira repetir essa letra. Eu não quero que apareça só um D nessa minha resposta, eu quero que apareçam 5 Ds. Como é que eu faço isso? Aí vocês vão pensar, pô, mas isso é fácil de fazer. Eu vou colocar bem aqui dentro. São 5 Ds? Então vou lá 1, 2, 3, 4, 5. Não, gente, tem forma muito mais fácil de fazer isso utilizando a linguagem Python. E como é que eu faço? Eu vou utilizar a mesma estrutura e vou utilizar o operador de multiplicação pela quantidade de repetições que eu quero daquela minha variável do tipo string. Então, quando eu faço isso, o Python reconhece que ele tem que repetir aquele parâmetro tantas vezes como eu indiquei ali, nesse caso 5 vezes. Aí o que ele vai fazer? Ó, ele vai multiplicar o D e depois vai concatenar para mim. Isso somente o Python faz. Outro exemplo que eu acho bem legal, eu vou chegar aqui e eu vou colocar aqui um X, por exemplo, ok? Vou concatenar com um traço, ok? Isso é bem legal para quando a gente quer criar marcadores dentro do nosso programa. Vou repetir esse marcador 10 vezes, ok? E depois eu vou concatenar de novo com o X. Deixa eu ver se eu não errei aqui nenhum caractere, nenhum fechamento. Não, tá tudo aparentemente bonitinho. E eu vou dar. E olha o que aparece pra gente. O X repetiu o traço 10 vezes e no final colocou outro X. Então eu consigo fazer esse tipo de floreio dentro do meu código. Isso é muito legal de se trabalhar. E claro, só a linguagem Python faz isso pra gente. Então eu tenho aí como trabalhar da melhor forma possível utilizando a linguagem Python. Tá? Bom, outro ponto que a gente tem que tomar bastante cuidado e a gente utiliza bastante essa técnica, principalmente quando estiver falando de listas, isso aí é bem legal de se trabalhar, que são as técnicas de fatiamento, ok? Então aqui nas técnicas de fatiamento, o que é o fatiamento? A partir do fatiamento eu consigo tirar subprodutos de um determinado dado. Nesse caso, como a gente está falando de string, eu vou tirar um subproduto de string, né? Então, por exemplo, eu tenho uma variável aqui chamada time. Vou colocar aqui para vocês. Time, ok? E essa variável do time, vou colocar aqui um time bem famoso daqui. Na verdade, eu acho que, se não me engano, é o único famoso daqui, tá? Que é o Clube do Remo, ok? Então, por exemplo, eu tenho essa variável time e eu quero tirar um subproduto daí. Eu quero extrair daí um subproduto. Tá? Lembre, ele não vai retirar de fato. É como se ele tirasse uma cópia daí. Somente das posições que a gente quer. Okay? Então, no fatiamento, eu preciso definir a partir de onde vai começar, considerando a posição inicial como intervalo fechado. Ou seja, se eu disser que vai começar na posição de índice 0, lembrando do que eu falei anterior, sempre começa com 0. E até onde ele vai. E lembrando que até onde ele vai, aquela posição que ele vai, ela não entra. Ela é apenas um marcador, ou seja, que vai somente até aquela posição. Ok? Então, por exemplo, se eu quero dizer para vocês que eu quero tirar da variável time, só que eu não quero que apareça todo o time. Eu quero que apareça apenas o clube. Então eu vou olhar aqui e entender que o C está na posição 0, o L está na posição 1, o U na 2, o B na 3, o E na 4. E o espaço em branco, que também é caractere, está na 5ª posição. Então eu falei para vocês que eu vou trabalhar com a posição inicial, ou seja, a partir do 0,
2 pontos, até a minha quinta posição, ou seja, ele na verdade não vai trazer esse espaço em branco para mim, ele vai trazer um anterior, então, mas eu tenho que ir até o 5. E esta aqui é a formatação, a variável, o colchete, o valor inicial, considerando intervalo fechado, ou seja, ele vai trazer essa posição, a partir dessa posição, até uma posição final, e essa posição ela não entra no meu fatiamento. E utilizando 2 pontos para trabalhar dessa forma, ok? E eu fecho aqui o meu argumento, ok? Fechou aqui, fechou meu print e ele traz para mim o clube, ok? Então eu consigo trabalhar com fatiamento utilizando string. Claro que eu consigo trabalhar também com outras estruturas de programação, ok? O importante perceber é que toda vez que eu olho para uma string, eu tenho que lembrar muito de características de vetores ou arrays, né? Olhando normalmente na linguagem de programação, o array, por exemplo, linguagem C, Java, sempre começa na posição 0. Então, cada posição que eu tenho de uma determinada string, ela começa com 0 e vai até uma posição final. Só que a linguagem Python, ele não tem somente os índices positivos, ele também tem os índices negativos. Onde, por exemplo, aproveitando o mesmo exemplo, o clube do Remo, nós temos aqui que ele vai de 0 até 12. Então, o 0 é o C e a posição de índice 12 é a letra O do Remo. E eu posso trabalhar com índices negativos. Então, ou seja, a última posição é o -1 e ele vai até o -13, neste caso, que é o clube do Remo. Okay? Então, eu consigo trabalhar tanto com as posições, os índices positivos, quanto com os índices negativos. E eu consigo fazer inúmeros testes de fatiamento. Por exemplo, eu posso dizer que eu vou desde o início. Se eu vou desde o início, eu não preciso especificar o valor 0. Basta deixar em branco. E aí ele já traz para mim o mesmo valor. Eu posso dizer então que eu quero desde a 7ª posição até o final. Então eu deixo aqui em branco o final. Ele utiliza também as mesmas características. Eu quero, por exemplo, que ele desde o início até a última posição. Qual é a última posição? É -1. E ele traz para mim até REM. Por quê? Porque -1, lembrem, o segundo argumento da técnica de fatiamento, ele não traz a letra do segundo argumento. É como se ele fosse um intervalo aberto. Okay? Então ele traz o clube do REM. E assim por diante eu consigo trabalhar com as técnicas de fatiamento. Isso é muito legal, gente. Principalmente quando a gente trabalha com alguns tipos de dados, onde eu até anteriormente mencionei, com relação a criar cópias. A forma mais correta de trabalhar com cópias, claro que tem comandos específicos para isso, dependendo do módulo que a gente vai utilizando, mas por técnicas de fatiamento eu consigo criar cópias, sem me preocupar de estar criando uma nova variável apontando para a mesma posição de memória e com isso ter um problema futuro de estar manipulando a mesma informação, ou seja, informação original. Okay? Então eu tenho essa possibilidade aí utilizando Python. E finalmente nós vamos ver aqui o comando input. E com isso a gente vai acabar fechando a aula de hoje. Bom, o comando input é um comando onde eu faço a interação com o meu usuário, ou seja, o comando print ele mostra a informação para o meu usuário e o comando input ele tem uma característica bem legal, que é dar também uma mensagem para o usuário, informar uma mensagem para o usuário, mas ele fica aguardando o usuário digitar alguma coisa. O usuário digita, né, e depois a tecla Enter e com isso o meu programa captura a informação que o meu usuário digitou. Como é que a gente faz isso? Então eu vou mostrar aqui para vocês. Bom, o comando input, como ele é um comando assim, ó, input, aqui dentro eu vou colocar a informação, por exemplo, digite a sua idade, tá? Eu vou dizer para o usuário digitar para mim a idade dele. Bom, uma observação. O comando input ele é um comando que solicita a informação para o usuário. Já que ele solicita a informação para o usuário, tudo que o meu usuário digita e aperta Enter, o meu programa vai capturar. Se ele vai capturar, eu preciso armazenar aquela informação em alguma variável. Eu vou criar uma variável idade, ok? E eu vou chegar bem aqui, ó, e vou dar o Enter. Percebam que a mensagem que eu especifiquei aqui no meu comando aparece aqui, ó, para o meu usuário. E o usuário vai lá e vai digitar a idade dele.
30, por exemplo. Ele vai mostrar tudo unido, depois a gente pode formatar para ficar mais bonitinho, só para mostrar o funcionamento dele. E o valor 30 vai ficar armazenado na minha variável idade. Se eu perguntar, ele vai dizer que o valor é 30. Agora eu quero que vocês tenham cuidado com uma coisa. O comando input tem uma característica de todo valor que ele recebe, ele trata aquele valor como uma string. Percebam que eu digitei o valor 30, né, que para mim é um valor numérico, mas quando o input captura, ele transforma aquele valor 30 num valor do tipo string. Como é que eu sei? Eu posso digitar bem aqui type idade, dar o enter e ele mostra para mim que é do tipo str, ou seja, do tipo string. Então, se eu não preciso trabalhar com esta informação, ou seja, realizar nenhuma operação matemática com essa informação, tá tranquilo, eu posso trabalhar dessa forma aí. Agora, se for necessário realizar uma operação, aí eu preciso utilizar os meus comandos de conversão. E como é que eu trabalho com os comandos de conversão? Muito simples. Eu posso trabalhar de diversas formas. Já recebi o valor, eu posso dizer que idade recebe int de idade. Ou seja, ele pega o valor que está armazenado dentro da variável idade, converte para inteiro e joga para lá. Se eu perguntar agora idade, percebam que antes ele estava com aspas e agora ele está sem aspas. Se fosse um valor do tipo real, aí eu usaria o float. E assim eu posso ir trabalhando com aqueles valores sem problema nenhum e a partir daí fazendo todas as minhas operações matemáticas. Existe outra forma de trabalhar? Existe a forma que vocês podem simplificar esse processo. Então vou repetir, por exemplo, aquela mesma pergunta que eu fiz para o meu usuário, só que quando o comando input pega, o que é que eu vou fazer? Vou digitar, não, mas eu quero logo que ele converta esse negócio e traga para mim já, ó, traga a informação string e de cara já converta para mim. Eu digito 30, se eu perguntar agora a idade, ó, ele vai dizer que o valor já é 30 de um valor numérico. Então eu poderia pegar aqui A, recebe idade mais 1. Então se eu perguntar o valor de A, ele vai mostrar que é 31. Então eu consigo realizar operações matemáticas utilizando esses comandos. Pessoal, com isso a gente encerra a aula de hoje. Eu vou deixar algumas atividades dentro do módulo de extensão, vou verificar aqui como é que a gente consegue disponibilizar, com mais calma a gente vai ver isso daí. Mas todos esses detalhes que eu falei, tentem fazer, utilizem também o próprio comando o modo console do Python, né, que é esse módulo interativo para vocês realizarem. Vocês podem utilizar também o Atom, qualquer outra IDE, lembrando que se vocês quiserem observar ou seja, enxergar a informação, é necessário utilizar o comando print. Aqui eu acabo não utilizando porque o modo interativo ele traz para mim essa facilidade onde eu não preciso utilizar o comando print, ok? Então com isso aqui a gente encerra a aula de hoje e agradeço e até a próxima aula. Valeu, pessoal!